Eu queria convidar o Gustavo aqui. Eu tenho um testemunho lindo do Gustavo. Cadê o Gustavo? Ó, o Gustavo vindo aqui. Gustavo, ele tem um testemunho para contar. Ele tem... Pode subir, Gustavo. E eu quero orar em cima desse testemunho do Gustavo. Gustavo tem na mão dele aqui 2 laudos. 2 tomografias. Uma antes da oração e uma depois da oração. Diga o que foi que aconteceu, Gustavo. Boa noite. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Eu não poderia me furtar em testemunhar para o nosso pastor aqui. Eu cheguei em Brasília ano passado, em março do ano passado. Eu vim da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, questão de trabalho, né? Eu fui alocado aqui em Brasília. E no ano de 21, eu fui acometido por Covid, né? Novidade, né? E eu fui muito grave de Covid. Eu fiquei 45 dias internado, 21 dias na UTI, entubado, depois traqueostomia, né? Deus operou um milagre, né? O nosso Cristo me resgatou, né? da Covid. Eu era um improvável, era só o pior da UTI. O pessoal achava que ia passar para outro dia, né? E eu fui, graças ao bom Deus, o Senhor me resgatou, me tirou, né, daquela situação. Eu tive um diagnóstico bem difícil. Eu vi o senhor comentando aqui sobre o testemunho da esposa. Eu lembrei da minha esposa, que a médica, né, a intensivista, falou assim: olha, seu Luiz não volta, ele é muito grave, ele está com 70% só de oxigênio, 80% do pulmão comprometido. E a minha esposa não concordou com a médica. Ela respeitou a opinião da médica, mas ela não concordou. Ela concordou com o nosso Cristo. A palavra de Deus diz, né, que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Bom, o Senhor me resgatou depois de uma sepse, depois de uma pneumonia, e eu fiquei com o pulmão todo marcado. Eu fiquei com o pulmão com 60% comprometido, praticamente menos de meio pulmão funcionando. E como eu comentei, a gente veio para cá, para Brasília, ano passado. Eu fui transferido e vim com esse diagnóstico. Tenho várias tomografias, eu só guardei as 2 últimas. O médico falou que é só importante ter essas 2 só para alguma coisa que precisa. Bom, e 60% do pulmão comprometido. Nós começamos a congregar aqui, né? Como eu falei, chegamos em março e entramos na Academia das Nações, ano passado, na Escola de Ministros, né? E nós tivemos a aula do Souza com o nosso pastor, Paulo Mota, e em uma das ministrações ele nos desafiou, aqueles que estavam com alguma enfermidade. Eu falei assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar esse diagnóstico que eu tenho nos pulmões. Um detalhe: o médico falou que as marcas não sairiam. São cicatrizes que você tem no pulmão, semelhantes a cicatrizes do corpo, são machucados. Você corria, você falou para mim? Exato, opa, bem lembrado. Eu sempre gostei de correr, né? Eu estou bem gordinho agora, mas eu sempre gostei de fazer atividade física. E quando nós oramos, pastor, aquele dia, o senhor orou, ele nos desafiou a ir à frente. Eu me senti desafiado, eu ousei, queridos, em crer na palavra que estava sendo ministrada. Confesso que não senti nenhum arrepio, não senti muita coisa, mas eu acreditei, eu criei naquela palavra que foi ministrada ali para os alunos da Academia das Nações. Na segunda-feira eu fiz um vídeo, né, pastor? Fiz um vídeo correndo, porque eu não corria. Eu sentia muito cansaço, eu não corria, por causa daquelas marcas que tinham no pulmão, nos pulmões, né, 60% comprometido. Guarda esse número, 60%. Né? Fiz um vídeo, falei: pastor, eu creio que no próxima tomografia que eu farei em março desse ano, isso foi em novembro, né? Eu creio
que o Senhor vai limpar o meu pulmão, os meus pulmões. Aí eu compartilhei com o pastor, né, no ano passado, e esse ano passando, fui fazendo atividade física. Queridos, eu tomei uma atitude de não concordar com aquele diagnóstico. O médico falou assim: olha, vai vivendo, viva a sua vida com as suas limitações. E eu olhei e falei: não, tá bom, doutor. Mas eu não concordei com ele. Eu falei assim: eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Bom, para concluir, né? Agora em março eu voltei no pneumologista. Agora em maio, semana passada, eu voltei no pneumologista. Ele pegou minhas 2 tomografias, para a honra e glória do Senhor Jesus, e ele comparou. Ele pegou a outra, a primeira, artéria pulmonar dilatada, perigo de morte súbita, inflamado os pulmões. Isso é que eu fiz ano passado, tá? Aí ele pegou a que eu fiz agora, dia 5 de maio. Ele olhou e falou assim: seu Luiz, meu primeiro nome é Luiz, né? Luiz Gustavo. Seu Luiz, o que aconteceu? Eu falei assim: não, doutor, tá aí. Ele falou assim: o seu pulmão está limpo. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Amém. O Senhor pode voltar às suas atividades sem limitações, né? Só pode correr, só pode fazer tudo. Eu falei assim: doutor, isso é para a honra e glória do nosso Deus. O nosso Deus, Ele faz milagres. Então, querido, creia nessa noite que o milagre já pode acontecer na sua vida, já está pronto para você, em nome de Jesus. Obrigado. Tá bom? A aula foi no domingo, nós oramos no domingo e ele na segunda-feira foi para o parque correr e fez um vídeo e mandou para mim: pastor, já estou correndo, eu recebi o meu milagre e a confirmação.